Uma boa noite a todos os irmãos, que a paz do Senhor esteja com cada um. Eu quero aqui saudar a todos, usando um trecho desse hino maravilhoso que foi entoado no começo, Alegrai-vos, filhos de Sião, eis que já vem raiando a vossa redenção. Que mensagem maravilhosa! Nós, pela graça de Deus, e agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos, com grande satisfação, e também agradecendo o privilégio, que Deus, mesmo sendo pecador, Deus concede, a oportunidade de estar transmitindo, fazendo uma meditação da sua palavra, que somente o Deus de Israel possa ser honrado, e tudo que viemos fazer aqui esta noite seja assim para exaltar o nome do nosso Deus. Amém? Nós iremos falar sobre a misericórdia do Senhor, o que devemos aprender sobre a bondade, o amor, a ternura, a compaixão, o perdão de nosso Deus. Eu quero trazer um versículo de Davi, versículo bem conhecido no Salmo 57, versículo 1, que diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que se passem as calamidades. Então aqui Davi reconhecendo, pedindo, suplicando pela misericórdia, misericórdia que todos nós necessitamos, principalmente na época que vivemos, o quanto necessitamos da misericórdia do Calvário, para que possamos estar caminhando a cada dia nessa luta, nessa carreira cristã. Nós vivemos, irmãos, num mundo que, infelizmente, o nome de Deus é escarnecido. Nunca houve em outra época, como acontece agora, do nome de Deus ser zombado, da religião não ser reconhecida. Embora haja muitos aí professas igrejas, mas infelizmente aqueles que querem realmente servir ao Senhor são poucos. E o escárnio em si, a falta de reconhecimento da misericórdia do Senhor alcança o mais elevado do que houve em todas as épocas. Nós vemos isso. Pessoas que zombam o nome de Deus, comediantes usando o nome de Deus. Então é muito triste isso. E os homens precisam, necessitam disso, porque o mundo, o rei está vindo, e trará consigo toda aquela taça, uma taça amarga, para derramar nesse mundo, socorrendo somente aqueles que recorreram à misericórdia, que reconheceram a bondade, o amor, que Deus tem para cada um de nós. Então, nós precisamos, sim, dessa misericórdia, desse amor, dessa compaixão. Precisamos compreender, para nós alcançarmos até a nossa santidade, para obedecermos a Deus, é através da reflexão da misericórdia. A misericórdia, ela não serve somente para uma capa para que possamos ficar a cada dia pecando. Não, misericórdia não é isso. A misericórdia é o trabalho de Cristo naquela cruz, é o trabalho do Pai e do Espírito Santo para com a redenção do homem. E nós, analisando toda a nossa doutrina, todos os nossos estudos, o que podemos ver realmente é
a misericórdia do Senhor, né, em tudo. Eu quero iniciar uma leitura com os irmãos do livro Ciência do Bom Viver, um livro maravilhoso. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler esse livro, que possam, né, sentir esse desejo, pois traz mensagens maravilhosas. E é um capítulo, né, que se baseia, falando sobre a misericórdia, e baseando no capítulo 7 de Lucas, que fala uma história bem conhecida do centurião, que também nós vamos ver que isso alcança a nós também. Da mesma forma que aquele centurião se sentiu indigno, né, de não receber ali no seu teto Jesus, nós iremos estudar aqui que isso também cabe a nós, né, porque Jesus, o Senhor, não vem salvar nenhum altivo, né, nenhuma pessoa que se exalta por si mesmo. Né? Esqueçamos que esse foi o grande erro, né, da igreja judaica, a justiça pelas suas próprias obras. Né? A igreja judaica chegou a um ponto, né, os membros da igreja, o povo judeu, chegou a um ponto que eles faziam sacrifício antes de cometer o pecado. Olha o cúmulo. Né? Isso é descrito na Bíblia. Então, antes de cometer o pecado, eles iam lá e sacrificavam. Olha só como distorceram a palavra de Deus e a misericórdia. Né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso, com a justiça própria. O subtítulo aqui, na página 63 de Ciência do Bom Viver, traz: a sua misericórdia nos salvou. O servo de um centurião estava enfermo de paralisia, e entre os romanos, os servos eram escravos comprados e vendidos nos mercados, muitas vezes tratado rude e cruelmente. Mas o centurião era ternamente afeiçoado a seu servo e desejava grandemente o seu restabelecimento. Acreditava que Jesus podia curá-lo. Não tinha visto o Salvador, mas as notícias que ouvira lhe haviam inspirado a fé. Apesar do formalismo dos judeus, esse romano estava convencido de que a religião judaica era superior à dele. Já rompera as barreiras do preconceito e ódios nacionais que separavam o vencedor do povo vencido. Manifestara respeito pelo culto de Deus e mostrar a bondade para com os judeus e com os seus adoradores. Nos ensinos de Cristo, segundo lhe haviam sido transmitidos, ele encontrava aquilo que satisfazia a necessidade da alma. Tudo quanto nele havia de espiritual correspondia às palavras do Salvador. Mas julgava-se, agora é a parte importante, mas julgava-se indigno de se aproximar de Jesus. E apelou para os anciãos dos judeus para que apresentasse a petição em favor da cura do seu servo. Os anciões apresentaram o caso a Jesus, insistindo nas palavras: é digno que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Esse centurião fez coisas boas ali, né, para a religião dos judeus, né, concedeu algumas coisas, né. Mas a caminho para a casa do centurião, Jesus recebeu uma mensagem do próprio oficial aflito: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Lucas 7, versículo 6. Todavia o Salvador prossegue em seu caminho, e o centurião vai em pessoa para completar a mensagem, dizendo:
Me julguei, não sou digno de ir ter contigo, porém uma palavra, e meu criado sarará. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Eu represento o poder de Roma, e os meus soldados reconhecem a minha autoridade suprema. Assim representa tu o poder do infinito Deus. Então vemos aqui que ele reconheceu como uma pessoa indigna de receber Jesus em sua casa, e aqui ele reconhece a autoridade suprema de Jesus, né? A autoridade do infinito Deus que Jesus ali representava. E todas as coisas criadas obedecem à tua palavra. Podes ordenar a doença que se vá, e ela te obedecerá. Fala somente uma palavra, e meu servo estará curado. Que fé maravilhosa, que lição preciosa sobre misericórdia, sobre humildade, né, desse centurião. Vai, disse Cristo, e como creste, te seja feito. E naquele mesma hora, o seu criado sarou. Né? Mateus 8:13, conforme o registro bíblico. Né? Da mesma maneira, se pode aproximar de Cristo toda criatura humana. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Tito 3:5. Sentes que, por seres pecador, não pode esperar receber bênçãos de Deus? Lembrai-vos de que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Nada temos que nos recomende a Deus. A alegação em que podemos insistir para que ele insistir agora é a nossa condição de inteiro desamparo, né? Que foi a súplica lá de Davi no Salmo, né? No Salmo 57. Tem misericórdia de mim. É a súplica que nós temos que ter em nossa mente. Que nós não somos nada. Que nossos atos de justiça, conforme diz Isaías, são um trapo de imundícia. Né? Que o nosso conhecimento, sem a graça e a misericórdia, não nos leva a nada. Então, a misericórdia sempre. Seu poder redentor. Renunciando a toda confiança em nós mesmos, podemos olhar a cruz do Calvário e dizer: o preço do resgate eu não tenho, mas a tua cruz prostrado me sustenho. Os versos maravilhosos, uma lição muito preciosa, né? Quanto nós necessitamos. A misericórdia é algo que, assim, nós iremos, né? Isso está escrito que nós iremos, durante a eternidade, estudar ela, porque é algo que nós, como seres, e tendo, infelizmente, a degeneração que houve do nosso cérebro, nós não compreendemos ela. Como pode, né, sendo inimigos de Deus, traímos a Deus, ele vem e paga um alto preço, né, a vida do seu filho, a vida de Cristo. E mesmo assim ele nos dá a salvação, e com essa salvação, promessas maravilhosas, né, de um mundo reconstruído, de uma cidade descrita em Apocalipse, de um resplendor, a qual o apóstolo Paulo diz que mão nenhuma pode pintá-la, pode desenhá-la, né, porque as faculdades mentais não alcançam o resplendor que é isso, que é as promessas de Deus.
Né? Então nós vemos, por isso queríamos estudar, porque não conseguimos compreender. Né? Quando somos traídos, magoados, né? Ou discutimos com alguém, nós ficamos com aquela mágoa, né? Podemos dizer que até perdoamos, né? Mas como que, né, nós tivemos ali o que custou a vida de Deus, do Filho de Deus, né? E ele nos concede uma misericórdia, ele lança os nossos pecados, né? Apaga, faz a expiação, não se lembra mais deles. Então é algo que iremos sim, a misericórdia. Por isso que eu digo, irmãos, essa misericórdia é que nos concede a salvação e a santificação. Porque sem ela nós não fazemos nada. Cristo disse isso, né? Que sem mim nada podeis fazer. É algo realmente maravilhoso. Vamos nos adiantar, porque o tempo, infelizmente, é contra nós. Provérbios, no capítulo 28 e o versículo 13. Diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Isso faz parte também, né? O confessar os erros, né? O admitir os erros, né? Para que venha o arrependimento e a misericórdia de Deus. Né? Há um texto que está em Caminho a Cristo, na página 37. Diz que as condições para obter a misericórdia de Deus são simples, justas e razoáveis. O Senhor não requer de nós atos penosos a fim de que alcançamos o perdão dos pecados. Não precisamos empreender longas e cansativas peregrinações, nem praticar duras penitências a fim de recomendar a nossa alma a Deus, ao Deus do céu, ou expiar nossas transgressões. Mas o que confessa os seus pecados e os deixa alcançará a misericórdia. Diz o apóstolo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais um pelos outros para que sareis. Tiago 5,16. Confessai vossos pecados a Deus, que é o único que pode perdoar, e vossas faltas uns aos outros. Se ofendes o vosso amigo ou vizinho, deveis reconhecer vossa culpa, e é o seu dever perdoá-los, perdoai-vos plenamente. Deveis buscar então o perdão de Deus, porque o irmão a quem feriste é propriedade de Deus, e ofendendo pecaste contra seu Criador e Redentor. E caso será levado perante o único mediador verdadeiro, nosso grande sumo sacerdote, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, e que se compadece de nossas fraquezas, sendo apto para purificar-nos de toda mancha do pecado. Os que não humilham ainda a alma perante Deus, reconhecendo a sua culpa, não cumpriram ainda a primeira condição de aceitabilidade, de aceitação. Se não experimentarmos ainda aquele arrependimento do qual não há de arrepender-se, e não confessarmos os nossos pecados como uma verdadeira humilhação de alma e contrição de espírito, aborrecendo a nossa iniquidade, nunca procuraremos verdadeiramente o perdão dos pecados. E se nunca buscarmos a paz de Deus, nunca a encontraremos. A única razão por que não temos a remissão dos pecados passados é não estamos dispostos a humilhar o coração e cumprir as condições apresentadas pela palavra de Deus.
Então, como diz o texto, é algo fácil. É humilhar-se perante Deus, reconhecendo a nossa falta, que aquilo causou a morte de Deus e que os atos de transgressões de leis, elas são algo que só tem a destruir. Nós temos que sentir raiva disso, raiva do pecado, né? Raiva das coisas mundanas, né? Tudo que se afasta, que nos afasta de Deus, tem que ser deixado de lado. Aí nós alcançaremos a misericórdia, essa misericórdia absoluta que Deus quer nos conceder. Há um texto no Grande Conflito, na página 652, diz aqui que o mistério da cruz, porque a cruz ela revela a misericórdia, ela explica a misericórdia. O mistério da cruz explica todos os outros mistérios. A luz que emana do Calvário, os atributos de Deus, que nos encheram de temor e pavor, aparecem belos e atraentes. Misericórdia, ternura, amor paternal são vistos a confundir-se com santidade, justiça e poder. Enquanto contemplamos a majestade de seu trono, alto e sublime, vemos o seu caráter em suas manifestações de misericórdia. E compreendemos, como nunca antes, a significação daquele título enternecedor, Pai Nosso. Então, explicando aqui, né, o que a cruz do Calvário leva a nos compreender, que o nosso Deus é um Pai nosso, né, um Pai amoroso, que quer nos dar a salvação aos seus filhos. Né? Então, um mistério aí que, né, emana do Calvário, que vem revelando, né, tudo sobre a misericórdia. Quero trazer mais um texto para os irmãos, que a misericórdia traz a mudança de vida. Né? Atos dos Apóstolos, na página 226. Contando aqui o relato de Paulo. Paulo relatou a história de sua conversão, de obstinada incredulidade à fé em Jesus. Todos nós sabemos da história de Paulo, né? De Jesus de Nazaré, como redentor do mundo. Né? Paulo não cria e perseguia aqueles que, né, criam em Jesus. Descreveu a visão celestial que, a princípio, o enchera de indizível terror. Porém, mais tarde, provou ser uma fonte da maior consolação. Uma revelação de glória divina, no qual estava entronizado aquele a quem ele desprezava e odiara. Vejamos, desprezava Cristo e odiava Cristo, cujos seguidores procurava mesmo a levar à destruição. Desde este momento, Paulo se havia tornado um novo homem, um sincero e fervoroso crente em Jesus. A isso chegando pela transformadora misericórdia. Então, em todo o seu processo ali, na sua experiência de vida, Paulo conseguiu enxergar isso. Né? Ser um homem sincero, um novo homem, mas sendo transformado pela misericórdia. Porque Cristo, se quisesse, né, naquele momento de perseguição, podia ter tirado a vida de Paulo. Mas teve misericórdia, pois conhecia o coração de Paulo. E depois dessa experiência se tornou, podemos dizer, né, um grande apóstolo, um dos maiores apóstolos, né, se não o maior apóstolo para os gentios, né, levando mensagem aos gentios. Né, e o que o passou depois, né,
a experiência que ele teve. Então, a misericórdia, sim, ela faz a pessoa mudar, né? Ela faz a pessoa ter a compreensão, né, de que ela precisa, né? Nós temos estudos maravilhosos, que estudamos todas as nossas lições, né, vem trazendo a misericórdia, mostrando a misericórdia, né? Nós temos a parábola. O que é a parábola? É misericórdia, Deus avisando ao seu povo, olha, não durma, o tempo está breve, o noivo está vindo. Se você dorme, você vai ficar. Não só uma mensagem a nós, que nós temos que transmitir esse mundo. Nós vemos a situação realmente que está esse mundo, né? Não tem como trazer nenhum fato positivo para o caminho que está seguindo, né? Principalmente essa geração nossa que está ficando, né? Que está indo, essa nova geração que está vindo, que infelizmente não vai a lugar nenhum. Então falta sim muito pouco para o retorno de Cristo. E nós precisamos, como nunca, meditarmos nessa misericórdia de Deus, compreendermos esse amor demonstrado desde lá, desde o Éden, né, quando os nossos pais pecaram, né, e todas as lições de misericórdia, paciência que Deus teve, né, com o seu povo no deserto e demais ensinos que nós, né, viemos a estudar, e para com nós mesmos, né? O quanto Deus já nos perdoou, né, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, né, os nossos erros. E Ele só pede isso, que nós estudamos, que nós meditamos um pouco na cruz do Calvário e compreendemos esse trabalho maravilhoso que foi feito, né, para que possamos, assim, ter uma santificação, né, e podemos ser aceitos, né, para morarmos no céu. Deixo aqui um último textinho, 3 linhas, né, no Ciência do Bom Viver, na página 24. Diz que Jesus, né, veio mostrar que seu dom de misericórdia é amor, e dom de misericórdia e amor é tão ilimitado como o ar, a luz ou a chuva que refrigera a terra. Então, nós não temos que temer, porque a misericórdia ela é ilimitada. Não para que eu possa viver no pecado, mas para que eu possa ter um Salvador que me remiu para uma vida santa. Então, que Deus possa nos ajudar, que possamos compreender isso, que possamos nos preparar, nos levar essa mensagem às pessoas que ainda não conhecem, que são muitas que não conhecem essa mensagem. É meu desejo e oração a todos. Amém.